Bom dia, sou Silvia Restinski, membro titular com função didática da Associação Psicanalítica de Buenos Aires. Agradeço muito o convite para moderar o webinar, a Silvia Wambo, quem preside o Comitê de Comunicação. Um ícone na tela vai permitir escolher o idioma de sua preferência. Temos interpretação simultânea. Vocês podem clicar no ícone do mundo para escolher o seu idioma, o idioma de sua preferência. Em nome dos participantes, eu agradeço o comitê, a iniciativa e a organização desse webinar, bem como o fato de que possamos ter tradução e interpretação simultânea. Eu já fui membro do board do IPA de 17 a 21 e membro do comitê executivo durante os últimos 2 anos. Eu entendo o papel tão importante dos representantes na administração do IPA. São os porta-vozes dos interesses e olhar da América Latina, além de serem, através da sua função de link, conectam e fazem essa linkagem entre as sociedades. Hoje temos os 9 candidatos representantes latino-americanos para o board. Alguns se apresentam pela primeira vez e outros no segundo período. Eu considero que é uma ótima oportunidade para escutá-los antes da votação para que tragam aqui as suas ideias. Como vocês sabem, o período de eleições começa dia 15 de março. Eu quero destacar a importância de votar. A América Latina tem se destacado pela sua participação com um bom número de votantes. Votar é uma forma de levantar a voz, não apenas como membro, mas também como região. Nesse sentido, convoco os presentes nessa oportunidade a promoverem o voto em cada uma das suas sociedades e em cada grupo ao qual pertencem. A IPA é nosso. Com os votos, damos mais força aos representantes para fazer valer as nossas necessidades e as nossas perspectivas. Os 9 candidatos que estão hoje aqui no webinar participaram da IPA e ou na FEPAL e ou FEBRAPSE, em cada uma das instituições às quais pertencem. Todos têm produções científicas múltiplas, variadas. Por questão de tempo, não irei apresentar cada um deles, porque as suas propostas estão na página web do IPA. Apenas vou mencionar a instituição a qual pertencem. Vamos ver a organização do dia de hoje. Primeiramente, cada um deles terá 4 minutos para fazer uma síntese da sua proposta. Vamos começar, então, por ordem alfabética. Também, por questões de tempo, não vamos poder fazer diretamente perguntas. Como são 9 os candidatos, apenas teremos tempo para uma participação por cada um em relação às perguntas que recebemos e que vou colocar depois da primeira rodada. Na segunda rodada, iremos no sentido anti-horário. O último será o primeiro e terá novamente 4 minutos para responder. Peço uma desculpa de antemão se eu tenho que interromper e quando já estejam próximos do tempo. A ideia é que isso seja para todos, 4 minutos para cada um deles. Cláudia Borenstein, membro titular com função didática da Associação Psicanalítica Argentina. Cláudia, bom dia. Vou colocar aqui o meu cronômetro para cuidar do tempo. Muito bem. Queridos colegas da América Latina, obrigada por estarem hoje aqui. Obrigado aí por organizar o evento. É a primeira vez e que se realiza, dando sinal do que podemos aproveitar nos tempos de hoje.
Também agradecendo a FEPAL, quem convidou todos os membros latino-americanos para esse webinar, e foi para mim uma honra que no convite colocasse dois termos, políticas sociais e de atenção solidária. E também o termo, ou a palavra formação à distância. Claro que há muitas tarefas na IPA, eu sou candidata à reeleição há 2 anos que eu pertenço ao board da IPA, e claro que fiz parte de um grupo de trabalho que trabalha na formação à distância. Formação não fala apenas de análise, é supervisão e seminários também. Trabalhamos nesse tema que terá, de fato, os primeiros relatórios para serem discutidos finalizando esse ano. Por isso, eu gostaria de continuar nesse grupo de trabalho que eu represento, o board na América Latina, da América do Norte, parte também da Task Force, da Força de Trabalho na região que eu conto tudo isso, eu falo tudo isso na minha apresentação. Eu queria me focar na formação à distância. Recebemos, 10 minutos antes de começar esse webinar, um colega me enviou uma carta, talvez vocês também, candidatos da América Latina, preocupados de que IPA esteja retrocedendo. Eu quero deixar vocês tranquilos, IPA não volta atrás. Não podemos voltar atrás. Houve uma mudança muito importante no mundo, e consideramos isso, sabemos o que está acontecendo, muitas análises estão acontecendo de forma mista, ou talvez também online também. E estamos revisando as terminologias para adaptar tudo o que nós queremos dizer, se a terminologia é remota, que parece que não é, porque estamos muito próximos hoje, estamos juntos. Então, também revisamos a terminologia, além de todos os detalhes. Na web da IPA está o primeiro relatório, estão todas as críticas, sugestões, e agora um amplo estudo bibliográfico que realizamos nesse grupo. Com esse grupo, estudamos entre mais de 500 documentos, escolhemos vários da BBC. Há muita coisa escrita, selecionamos, então, a narrativa para vocês. Eu gostaria de poder continuar trabalhando nisso como representante latino-americana. Eu gostaria de colocar muitas possibilidades sem regulamentar. Eu não quero regulamentar, não é possível. São sugestões apenas e adaptarmos ao que pode realizar cada pessoa. A formação, tenho que me deter por aqui. Peço a vocês, então, o seu apoio, o seu voto para continuar o meu trabalho. Abraço para todos. Temos o microfone fechado. Bem, muito obrigada, Cláudia, muito obrigada. Agora, a palavra está com Daniel Deluia, membro titular com função didática da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos, eu agradeço essa oportunidade desse webinar. Bem, eu entendo a psicanálise como essencialmente ética e política por ser constituída pela escuta, ou seja, de dar lugar e ouvido a um outro, ou seja, um espaço democrático. Me parece que outro aspecto ao qual as instituições psicanalíticas se voltaram apenas recentemente, isso 2, 3 décadas, é a abertura dessa escuta no campo social e político, com todos os problemas que os concernem. Não me parece mais relevante que a IPA seja,
como em seus inícios, um lugar de defesa da psicanálise, mas ao contrário, que ela se envolva na ampliação de sua escuta aos próprios regulamentos da formação analítica, indagando criticamente, dentro da metapsicologia, os temas controvertidos que tangem a análise didática, o atendimento online, etc., e a relevância de seu entrosamento na cultura, da psicanálise na cultura. Nas várias comissões que eu participei em minha sociedade, 12 anos de ensino e outras comissões, na IPA, Comissão de Cultura e História, na FEPAL, Comissão de Formação, e na Federação Brasileira, na qual estive durante 6 anos como secretário científico, diretor científico e depois presidente, eu constatei que as interlocuções com os colegas podem levar a efeitos bastante significativos. Assim, por exemplo, a diretoria de cultura que constituímos na FEBRAPSI, que inauguramos, acabou engendrando o Observatório Psicanalítico, que acabou de ser premiado pela IPA. Igualmente, a integração do Congresso de Línguas Português na FEBRAPSI levou indiretamente à criação dos projetos de cotas raciais na Sociedade do Rio e de Porto Alegre. Ou seja, uma participação ativa nos comitês, nos cargos das instituições, tem reverberações históricas, na medida que eles atingem os outros participantes, importantes para a história da psicanálise e, portanto, acredito que eu vou poder contribuir também e igualmente no board da IPA. Obrigado. Obrigada, Daniel, obrigada. Passamos agora a palavra para Madalena Filgueira, que é membro titular com função didática da Associação Psicanalítica do Uruguai. Por favor. Bem, estou feliz e grata de poder compartilhar nessa nova instância e trazer as nossas propostas. Gostaria de destacar... Madalena, você ficou sem som. Agora, bem, vamos novamente, então. Gostaria de destacar na minha proposta a necessidade de continuar aprofundando o conhecimento, o trabalho e a praxis psicanalítica no âmbito internacional. No âmbito entre as associações, cada uma com a sua história, as diferentes nações e regiões. Portanto, temos de criar mais conexões entre as regiões, cada uma com a outra. Sabemos que vão vir novas, isto é, conseguir a participação de federações e na IPA. Eu tenho me perguntado, de fato, por que falar de praxe? Bem, acredito que a psicanálise é uma praxe, é uma prática onde cada quem entra na sua discursibilidade. Toda vez que entre, não vai sair igual. Isso é importante como entusiasmo para dizer que a experiência serve para todos porque saímos diferentes. E sobre o problema, a problematização, como eu entendo, é reinserir, inserir e colocar a psicanálise dialogando com o mundo, na sua própria hibridez, em contato com as artes, com as outras ciências, em como produzir mais e melhores pontes. Quais as melhores pontes que eu entendo? Os mais firmes, na sua plasticidade, para poder acompanhar as transformações mundiais que estamos hoje vivendo, com argumentos, com fundamentos, mas também com uma abertura profundamente solidária ao diferente,
ao distinto. O desafio, para mim, é como entender o ser representante da Federação Latino-Americana, como construir essa representatividade, uma América Latina rica, diversa, poliglota, um território entre a psicanálise que cresce e cresce de forma sustentável e criativa, talvez porque consideramos que a diferença é uma virtude, sem esquecer as semelhanças estruturais que ofendem, que doem, onde semelhante já não é auxiliador. Isso me levou a pesquisar e me aproximar a dispositivos onde a aplicação psicanalítica é na comunidade, onde poder se desenvolver esses desafios. Na apresentação que temos na IPA, como você, Silvia, já bem lembrou, podemos ler alguns desses percursos, vocês já podem ler aí. Então, representar FEPAL seria, portanto, levar essas propostas latino-americanas para a construção de políticas e, a partir dessa riqueza, com dispositivos de informação, de pesquisa e de publicação, para que possamos conhecermos e construir uma psicanálise contemporânea. Muito obrigada. Obrigada, Madalena, obrigada a todos. Estão cuidando muito bem do tempo. Agora, passo a palavra para Mariana Gorenstein, membro titular com função didática da Associação Psicanalítica de Córdoba. Por favor. Oi, bom dia. Eu tinha preparado com muito cuidado o que eu ia dizer em 4 minutos, mas eu decidi mudar, porque eu não me sentia confortável lendo, porque eu peço uma desculpa por qualquer repetição que eu possa cometer. Vamos conversar, então. De todo modo, temos o texto aí da minha apresentação, eu tenho um site web, quem queira ler, eu posso compartilhar o link. Eu gostaria de compartilhar com esse público imaginário, porque não estamos vendo, vejo que é um público muito menor, mais reduzido, né? São 5% de quem tem direito a votar. E, para mim, isso é um problema. E isso me levou a deixar esse papel que eu tinha criado. E eu comecei a ver o e-mail de convite. Nós somos caçadores de detalhes, somos como detetives. E vendo, esse e-mail dizia, o webinar da AP, horário, fuso horário, Londres, 4 p.m., Acho que aí temos uma chave muito importante, pelo menos para mim, porque eu quero renovar esse espaço que eu tenho até agora no board, que eu não quero me acostumar, claro que não, eu nem fui presidente sequer da minha sociedade, de fato, eu decidi trabalhar nessas coisas. E o que eu vi nesse flyer, vejam que interessante, nós precisamos de 1 hora de referência para conversar, né? Em caso contrário, cada quem estaria no seu fuso horário sem se concentrar. Agora, que nós tenhamos fuso horário de Londres como referência, isso tem muitas consequências, diria eu. Poderíamos ter fuso horário de Viena, porque temos de Londres, porque em Lexicon está a nossa sede. Eu tenho certeza que 99,9% de quem estamos hoje aqui não conhecemos esse lugar. E isso, claro que tem consequências. E que mesmo que com toda a nossa boa vontade de quem organiza esses eventos, apareça aí o nome AP, todos nos referimos ao nome IPA, como pelas iniciais em inglês. A minha ideia para estar no board tem a ver com
não trazer apenas o que se discute de IPA para a América Latina, mas criar um espaço da América Latina, para a América Latina no IPA. Por isso, me incomoda um pouco isso dos fusos horários, Rio de Janeiro, Lima. Eu gostaria que estivessem aí esses fusos horários na discussão internacional, porque aí não é IPA apenas um espaço de acordos, mas de conflitos também. Eu acho que fiz da minha debilidade, que é pertencer a uma sociedade pequena, é procurar interlocução lá fora. E a América Latina, para mim, é esse espaço de interlocução. A minha ideia é criar um espaço para isso, mas no coração da IPA, no fuso horário Londres. Era isso que eu queria compartilhar. Obrigada. Muito obrigada, Mariano. Vamos passar a palavra agora para Cecília, titular com função didática da Sociedade Peruana de Psicanálise. Cecília. Escutaram bem, não é verdade? Sim. Quero esclarecer que eu não tenho função de data. Quero esclarecer. Bem, a ideia do encontro, que de alguma forma tínhamos alguns pontos agendados, bem, era ter a oportunidade de que cada um de nós possa se integrar a um diálogo, que possa permitir quem nos escuta conhecer quem somos, mas quem poderíamos ser como equipe. Eu também pertenço a uma sociedade pequena, jovem, relativamente jovem, 40 anos aproximadamente. E nós a partir do caso Caterina, onde Freud se pergunta como aparece a neurose a tantos metros de altitude, num país como o meu, que é parecido com alguns dos seus países, essa questão fora incursão, trabalho fora do consultório, me acompanha a partir do meu encontro com o material psicanalítico e depois, durante a minha formação e posteriormente, essa aproximação como falam outros, dizem outros mestres, o que acontece no trabalho clínico está totalmente ligado à comunidade a qual pertencemos e ao tempo que pertencemos. Portanto, eu não posso me afastar das vivências do meu próprio país, da minha própria região, e dediquei meus últimos 20 e tantos anos a combinar o meu trabalho clínico com o trabalho em equipe, que eu gosto muito de trabalhar em equipe e trabalhar com equipes. Eu tive o privilégio de poder trabalhar, por exemplo, em políticas públicas, acordo da Sociedade Psicanalítica com o Estado peruano, como o Ministério da Mulher, por exemplo, ou outros organismos do Estado, para trabalhar em questões com as equipes que trabalham na frente das problemáticas públicas, descobrindo que a psicanálise também pode contribuir para gerar essas políticas públicas, que são essas pequenas frentes que temos como espaços no qual a política e a democracia estão fragilizadas, são fragilizadas. É a partir, então, dessa experiência pessoal na que eu aceito, digamos, decidi apresentar a minha candidatura na perspectiva de que a riqueza da minha própria sociedade, a riqueza da América Latina, porque essa experiência de trabalhos em grupos, inclusive antes de que existisse comunidade e cultura, trouxe intercâmbios com outras sociedades da América Latina muito ricas.
essas trocas. Então, para mim, essas pontes que temos de estabelecer entre nós para enriquecer-nos e conhecer a produção não apenas da clínica privada, mas a ampliada da que falava Herman, com rigor, é uma das contribuições mais importantes que pode ter a América Latina pela nossa diversidade, pelas produções que temos e pelas que vão vir no futuro, porque é, de fato, um dos requisitos, uma das exigências imprescindíveis. Essa situação me levou a trabalhar com ONGs e organismos internacionais. Isso permitiu que o meu trabalho com o PEIS, que é o trabalho do IPA com situações de desastre, de crises humanitárias, me permitiu estabelecer o valor que tem o peso da nossa instituição quando há pontes estabelecidas que possam responder aos acontecimentos da realidade. Acho que vou ficar por aqui. Muito obrigada. Damos agora a palavra para Sérgio Nick, membro titular da Sociedade Psicanálise de Rio de Janeiro, Rio 2. Obrigado a todos que estão aqui conosco. Para quem não me conhece, eu sou Sérgio Nick, eu sou psicanalista da Brasileira do Rio, Rio 2. Eu sou também médico psiquiatra. Tenho formação também como médico psicanalista de criança e adolescente pela POCAP e IPA, né? E tenho uma trajetória já há muitos anos como representante, né? Eu comecei já como aluno, né? Nós formamos uma das primeiras representações de alunos na minha sociedade, uma época que isso ainda não existia. Tive o prazer de participar da fundação da ABC, Associação Brasileira de Candidatos, da qual eu fui o primeiro presidente, né? E, a partir daí, eu ocupei vários cargos na minha sociedade, na FEBRAPSE, na FEPAL e na IPA, né? Além disso, participei de muitos seminários durante mais de 15 anos, lecionei Freud na minha sociedade, junto com Oscar Carreira. E, ao longo do tempo, fui cada vez mais, talvez por saber um pouco mais inglês do que outros, fui participando mais das atividades na IPA. Comecei trazendo o congresso da IPA para o Rio de Janeiro, uma época que havia uma disputa muito grande. Depois vinha fazer parte como chair do Comitê de Informação Pública, né? Depois disso, participei de vários congressos, no sentido de organizar, divulgar e tudo mais. E, a partir daí, fui chamado para ser chair do Comitê Científico do Congresso de Boston, né? Até que Virginia Unger me deu o prazer de me convidar para ser seu vice-presidente, né? Eu acho que, a partir daí, muitos viram minha trajetória, né? Como participante de atividades dentro da IPA, e foi com muito prazer que a gente fez parte de uma época bastante difícil dentro da IPA, né? Primeiro, com a implantação do IPA nas comunidades, depois, com toda a dificuldade que a pandemia trouxe para nós. Nesse sentido, Silvia Weinberg foi uma grande parceira, né? Porque criamos os webinários Covid-19, que era eu diria, uma loucura boa que fizemos, no sentido de poder, a cada semana, apresentar 3 colegas discutindo assuntos relevantes para todos que estávamos às voltas, né? Com atender remotamente, atender, digamos assim, atender em meio a uma pandemia, né? Continuar trabalhando, continuar pensando, continuar sendo capaz, de alguma maneira, de participar como psicanalistas, não só das nossas instituições, mas também como professores, como supervisores, como psicanalistas, tudo mais. É a partir daí que eu pleiteio a minha volta, né? Como
representante latino-americano ao board da IPA. Não como uma ideia própria minha, que eu pretendo veicular, mas muito mais como aquele que possa participar junto desse grupo que vai ser formado a partir de julho, né, de acordo com as votações, participar de um grupo latino-americano que receba muito feedback, muita informação, muitas perguntas a partir dos colegas latino-americanos, da sociedade latino-americana. Se pudermos fazer isso, eu acho que a gente vai fazer um grande trabalho. Muito obrigado. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a María Cecilia Pereira da Silva, que es miembro titular con función didáctica de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de São Paulo. Te escuchamos, María Cecília. Olá, Silvia, boa tarde a todos. É um prazer e uma honra poder dialogar e trocar ideias com todos vocês. Como Sérgio, também sou analista de crianças e adolescentes pela IPA e fui a segunda presidente da ABC, seguindo a ele, e tenho tido muitas atividades institucionais, das quais me dedico com muito carinho, assim como coordeno seminários clínicos e teóricos, e a Clínica 0 a 3 e a Clínica Transcultural da Sociedade de São Paulo. Eu sou apaixonada por estudar e construir conhecimento. Eu participo do programa de pesquisa da IPA, Research Training Program, dos avanços dos Working Parties e da pesquisa do protocolo PRISMA, que investiga os sinais de mudanças psíquicas no tratamento de crianças com autismo. Como candidata ao board, eu gostaria de destacar 4 pontos: investigação, diálogo, integração e identidade psicanalítica. No primeiro aspecto, eu proponho a ampliação dos estudos sobre o atendimento remoto. A pandemia nos levou a refletir sobre a dor do confinamento, as mudanças na sociedade e na nossa prática clínica. Fica aí uma grande questão: qual a importância do ritmo, da presença ou ausência do corpo, das comunicações pré-verbais no processo psicanalítico? Esse modelo demanda a nossa reflexão, especialmente no que diz respeito às análises de formação e também aos seminários especialmente clínicos para os novos psicanalistas. Em segundo lugar, eu penso em ampliar os estudos que contemplem as populações vulneráveis e ou sujeitas a desigualdades, respeitando de forma ética e sem preconceitos todas as formas de ser. Em terceiro lugar, acredito que os diálogos interregionais possibilitam um intercâmbio da comunidade científica latino-americana para além do nosso continente, como foram os webinars que o Sérgio acabou de citar e o congresso da IPA durante a pandemia. Quanto ganharemos se a gente puder manter isso? E, por último, como expandir a psicanálise sem perder sua essência e garantindo a sua identidade? Eu acredito que promovendo, fomentando, apoiando o intercâmbio, a pesquisa e o estudo das mudanças presentes na psicanálise contemporânea, seja na teoria, na técnica ou na clínica, considerando as demandas dos núcleos, grupos e sociedades, inclusive o ILAP. Trabalhar como membro do board significa representar mais de 3.200 membros e 36 grupos e sociedades da América Latina. Só no Brasil, nós somos 2.300. Ou seja, é um grande desafio pensar a integração de todos os latinos com o board e os diversos comitês da IPA, assim como pensar o futuro, seja o futuro das diferenças, da teoria, da técnica, seja o futuro da própria psicanálise. Em meio a tantas polarizações políticas e tantas situações de crise, refugiados, guerras, terremotos, acredito que todos os nossos esforços e estudos poderão oferecer suporte ao pensar e refletir psicanaliticamente. Como analista de criança, eu penso que o futuro da psicanálise também está em cuidar das famílias, bebês, crianças e adolescentes, mostrando o alcance da psicanálise e a empatia com o sofrimento emocional desde a primeira infância, tal como estar atento aos estados emocionais primitivos para que não se perca o acolhimento a esses estados
e aos aspectos intersubjetivos como base das relações, especialmente em nossa cultura, que tanto valoriza a evidência do imediato, do automático e do objetivo. Integrando, enlaçando e investigando, assim espero poder representá-los e agradeço a oportunidade de compartilhar essas ideias. Obrigada. Obrigada, Maria Cecília, obrigada a todos pelo respeito que tem perante o tempo designado. Bem, Olga Santamaria, membro titular com função didática da Associação Psicanalítica Mexicana. Muito obrigada, Silvia. Para mim é uma honra estar junto a vocês hoje como candidata representante ao Board AP. Como dizia Silvia, eu sou sócio, membro titular e didata psicanalista de crianças e adolescentes, e acredito que para que possamos criar essa equipe, é importante conhecermos. Como é a minha primeira vez como candidata, eu me apresento, sou Olga Santamaria. De alguma forma, eu quero falar um pouco sobre a minha trajetória. Eu vivo e trabalho na cidade do México, nasci em Bogotá, na Colômbia, eu vivi aí meus primeiros 20 anos, eu sinto muito entusiasmo em compartilhar com vocês a minha proposta. Acredito que temos muito valor como sociedade latino-americana. A minha primeira parte da minha proposta é que vivemos juntos uma longa pandemia que, de alguma forma, tem nos deixado com muitas perdas e incertezas, mas, paradoxalmente, nos levou a muita reflexão e a muita criatividade. Eu vivi isso sendo presidente da APM, Associação Psicanalítica Mexicana, de 2020 para 2022. E acredito que essa pausa que vivemos no mundo, como conhecíamos, nos levou a compartilhar à distância com diferentes psicanalistas de diferentes regiões. Aí vimos a nossa paixão pela psicanálise. Nesse momento, eliminamos fronteiras nas nossas atividades científicas e tivemos uma troca muito rica, principalmente feita de forma remota. A minha ideia, uma das minhas principais ideias, seria continuar apoiando essas modalidades transfronteiriças que fortaleçam a nossa região perante a AP. Também colaborei com o IRED, que é o dicionário enciclopédico, é o bebê do Sérgio Bolognini. E eu acho que um dicionário, a difusão do dicionário deve ser utilizado como meio educativo, além de consulta. Acredito que a tradição escrita que temos os psicanalistas não deve ficar por trás. Temos que continuar escrevendo e fazendo esse tipo de projetos, como o dicionário enciclopédico, que não quer globalizar conceitos, não, mas entender a forma histórica onde os conceitos são utilizados em cada região. Também, sobre a minha experiência como delegada de crianças e adolescentes, que eu estou nos últimos 3 anos na FEPAL, reforça a importância do estudo e trabalho em equipe intersocietário com bebês, crianças e adolescentes. Nesse sentido, eu quero que possamos entender que a maior população jovem do continente, adolescentes e crianças, está na América Latina, o que exige dos nossos consultórios e também no campo comunitário. Também trabalhei no Grupo Norte, aí muito ativamente. E para mim tem sido um prazer dialogar, porque nos conhecemos entre colegas e se sustentou a transmissão da psicanálise. Portanto, eu proponho replicar situações como a do Grupo Norte em outros fóruns. Também eu sou uma convencida da pesquisa.
Estamos chegando ao minuto 4. Muito bem. Bem, a pesquisa acho que é muito importante em todos esses temas de gênero, feminino, masculinidade, imigração, violência e toda a parte sociocultural e política, sem perder a nossa identidade psicanalítica. Era isso. Obrigada. Obrigada, Silvia. A palavra para a Mônica Boltheimer, membro titular da Associação Psicanalítica de Buenos Aires, com função didática também. Obrigada, Silvia, obrigada a todos vocês por chegarem até aqui. Eu não tenho certeza de que vale o ditado de quem ri último ri melhor. Muito bem, podem talvez estar cansados de escutar de nós. Bem, a diferença de mim com outros colegas da Argentina, eu me apresento pela primeira vez ao board, mas não sou nova na questão da psicanálise. Eu trabalhei na Secretaria Científica da FEPAL, na comissão de transmissão, e também em IPA, Comitê e Casal, agora co-chair pela América Latina, no Comitê de Novos Grupos da IPA. Durante muitos anos, na ABDEVA, na minha sociedade, participei no Comitê para Relações Internacionais, uma janela para a psicanálise internacional FEPAL e IPA. A partir daí, me contatei com assuntos da vida institucional, local, regional e internacional. Como candidata a representante no board, eu me comprometo a ser porta-voz dos membros, porque é uma das funções principais da representante do cargo, mas sei que temos que trabalhar muito para que isso não seja apenas uma premissa política e eleitoral. Isso precisa de muito trabalho, me interessa muito trabalhar. A minha proposta pode ser lida aí no site do IPA, mas eu quero resumir os 4 conceitos: representatividade, diversidade, participação e renovação. Acredito numa representatividade regional e não numa representatividade baseada no número de membros ou em quanto dinheiro temos pelas cotas. É um tema sensível no IPA. Eu quero trabalhar para uma API democrática que represente as maiorias e minorias e que defenda os interesses latino-americanos. Há mais de 3.000 membros latino-americanos, mais de 6.000 membros europeus, para que possamos dimensionar o que eu estou dizendo. Acredito profundamente na renovação de cargos com novos membros e novas gerações nos comitês. Gostaria de trabalhar para aí porque acredito em apoiar novos grupos psicanalíticos da América Latina para atender a pluralidade e diversidade das idiosincrasias locais e regionais a nível social, quanto político e econômico. A América Latina é enorme, muito heterogênea e tem um potencial de desenvolvimento gigantesco. Me interessa muito o ILAP e NG, a partir de NG trabalhamos oferecendo muito apoio, tem apoio regional e também internacional. É fundamental apoiar políticas comprometidas com uma psicanálise sensível às questões sociais, culturais, políticas no mundo de tanta turbulência que estamos vivendo. Os jornalistas em formação, acredito que é importantíssimo que possam participar desde o início nos comitês da IPA, uma forma importante e fundamental de fortalecer as suas transferências com a psicanálise e fortalecer o pertencer a uma comunidade internacional. Nossos congressos, me interessa fomentar congressos participativos, inclusivos, que possam incluir temas e vozes novas, onde o idioma não seja um obstáculo. Uma questão também sensível, trabalhar voltados para que as economias da nossa região seja incluída nos debates do IPA. E finalizo por aqui, são boas ideias, talvez, mas nada disso poderá ser realizado se não conseguimos
criar um grupo com coesão como representantes latino-americanas. Uma das minhas virtudes, para quem me conhece, fala isso, é poder trabalhar em equipe e dirimir as diferentes coisas portas adentro, dentro de casa, mas criando uma voz latino-americana que possa ser ouvida, escutada no concerto internacional do IPA. Obrigada. Obrigada, Mônica. Muito bem, finalizamos essa primeira rodada. Então, agora vou ler as perguntas para que possamos, com a segunda rodada, na segunda volta, ou rodada, cada quem vai ter 4 minutos para responder as perguntas e vamos fazê-lo de forma anti-horária. Perguntas: o que levou a você ser representante pela América Latina, a diretoria do IPA, ao board da IPA, e qual a pegada que você gostaria de deixar no IPA? Como vê hoje o atendimento online na formação do psicanalista e no consultório? Muito bem, essas são as perguntas, e como agora iremos no sentido anti-horário, Mônica, a palavra é com você. Obrigado. Bonitas perguntas, lindas. Me interessa, me entretém a política institucional, como comentei, me treinei na Abdeva, na minha sociedade, que tem uma tradição de presença no IPA. 2 dos 3 presidentes latino-americanos saíram de Abdeva, um momento com debates importantes no IPA, que podem marcar o futuro de uma organização centenária. Sua continuidade ou fragmentação dependerá de nós. Eu me sinto em condições de continuar trabalhando com a diferença sem anulá-las, mas sem criar polarização. Eu morei 2 anos na Espanha e eu acho que é uma experiência morar no estrangeiro que pode ajudar muito para contribuir para esse diálogo, esse diálogo das diferenças, o diálogo da relação com os outros, e poderia ajudar na comunicação interregional para suavizar essas tensões. Não há apenas consensos. Temos que buscar esses consensos. Gosto de trabalhar em equipe, eu acho que trabalho bem nesse sentido. Eu tive muitas experiências, por exemplo, eu participei no comitê de família e criei uma rede de representantes latino-americanos que aproximou muitas pessoas pela primeira vez à IPA. Eu gostaria de trabalhar nessa direção. Novas colegas interessadas na IPA. E interessados por pertencer a uma comunidade internacional, que muitos encontrem nessa pergunta, que muitos nos fizemos: para que eu preciso da IPA? Porque eu tenho que pagar mais uma cota, mas trabalhar para que muitos acham uma resposta que possam achar esse interesse. A formação analítica e análise remoto, presente e o futuro da psicanálise. Sem dúvida, precisamos estimular um trabalho que tenha mais alinhado aos nossos tempos. Apoio a continuidade de debates e pesquisas que estão sendo desenvolvidas sobre a análise remota. Temos que fazer confluir posições, temos que ouvir os outros, os institutos, os candidatos, e isso é muito interessante, além da minha preferência pessoal. Eu acredito que temos de defender a presencialidade tanto quanto possível, mas também abrirmos a novas formas de analisar e a heterogeneidade, já que a formação acontece na América Latina dessa forma e também no mundo. Quanto mais psicanálise possível, para mim, melhor. E quanto mais presencialidade, melhor. Mas vou destacar possível como termo. Os tempos de hoje nos obrigam a repensar a formação no seu conjunto. O remoto chegou para ficar.
temos que formarmos e formar os nossos analistas, os novos analistas, em relação a como utilizar o remoto, as implicações, os efeitos, o que acontece no transferencial e contra-transferencial com o uso do remoto, as novas formas da expressão do inconsciente quando usamos esses recursos, qual lugar para a sensorialidade estão presentes quando analisamos de forma remota. A quantidade de questionamentos que estão aí. Não penso IPA como fiscalização. Penso, e eu gostaria de participar de um IPA como um lugar, um espaço de estudo para aprofundizar em diferentes temas. Acredito que estejamos indo para formas híbridas de analisar, supervisar e estudar, e que façam, ou tornem possível a... desculpe se eu me ultrapassei no tempo. Mônica, obrigada. A palavra para Olga Santamaria. Prometo não cuidar do tempo. Bem, o que me levou a querer representar a América Latina no board, bem, em relação a essa pergunta, o meu trabalho sempre foi institucional. Por exemplo, dentro da nossa sociedade, há 12 anos que trabalho nas diferentes posições e na diretoria, primeiro como presidente, como na parte científica, e me motiva o trabalho em equipe. Eu sempre trabalhei em equipe, inclusive na minha prática privada, eu tenho uma pequena instituição, somos uma equipe de pessoas, e uma equipe faz maravilhas. De um lado, isso. Do outro lado, acho que estou num bom momento da minha vida para fazê-lo. Eu acho que isso é importante. Basicamente, essas são as minhas motivações. Enquanto a pegada que eu gostaria de deixar no IPA, bem, eu destacaria a importância dos adolescentes e da pesquisa, porque o mundo mudou. Não podemos negar que a pandemia não foi uma revolução gigantesca. Estamos hoje obrigados, como psicanalistas, a nos mover juntamente com o mundo. Eu quero, como pegada, que o trabalho que possamos fazer na parte social, cultural e política não perca o olhar e a identidade psicanalítica, e não nos politizemos como que apenas seja uma questão política e não psicanalítica. Conservar muito a nossa identidade psicanalítica em todos os fóruns. Enquanto a psicanálise remota, bem, como dizia, o mundo mudou e temos de mudar com o mundo. Acredito que vai ser muito interessante todas essas novas pesquisas, estudos que podemos fazer da análise remota. Eu gosto muito do presencial. Sabemos que tudo se libidiniza, o consultório, o divã. Eu choro diferente, falou uma paciente. Temos de entrar ao remoto, sem dúvida. O México a cidade do México é gigantesca. As distâncias não permitem chegar ao consultório. Temos de fazer um bom enquadramento do remoto para achar o espaço analítico para trabalhar no remoto e não utilizar espaços, mudar os espaços. Eu tenho certeza que vamos achar uma boa forma de fazer essa análise remota. Estamos na contemporaneidade, não é verdade? Obrigada, Silvia. Obrigada, Olga. Agora, Maria Cecília Pereira da Silvia, sim. Eu queria dizer que foi uma honra ter sido indicada por minha sociedade como candidata ao board, e o que me motivou a aceitar esse convite foi o desejo de contribuir para uma maior integração entre a IPA e os membros da América Latina, e pensar sobre o futuro da psicanálise.
em toda a sua complexidade. Como marca a ser deixada, eu gostaria de fortalecer a identidade psicanalítica e a essência dos valores psicanalíticos, buscando promover o desenvolvimento do pensamento psicanalítico no âmbito teórico e na prática clínica, tanto no que se refere ao atendimento em consultório, quanto nas áreas sociais, às quais nós temos nos dedicado cada vez mais. E isso tudo procurando favorecer um espaço interdisciplinar na formação, sem contaminações ideológicas ou polarizações políticas. Com relação às análises online, eu diria que esse modelo de atendimento veio para ficar, e foi muito importante durante a pandemia, com uma escuta para o sofrimento emocional, permitindo que o processo analítico pudesse avançar e alcançar também vários cantos do mundo. Mas trabalhar remotamente é igual a trabalhar presencialmente ou não? Para além das paixões que esse novo modelo despertou e desperta, ainda não temos como responder e necessitamos mais estudos sobre como ocorre o processo analítico nesse novo modelo, tendo em vista as várias questões ligadas ao tema. Entre elas, eu penso sobre a possibilidade de trabalho com os aspectos primitivos da mente sem a intimidade que construímos no setting presencial, é possível? Qual a importância da presença ou ausência do corpo? Como fica a possibilidade de contato com os aspectos transferenciais ligados ao tempo sem palavras, em que a apreensão psíquica teria que integrar diversos sentidos na dupla analítica? Como fica a manifestação e o manejo das transferências negativas e a tolerância aos ataques agressivos no online? E nesse contexto de uma clínica mais sofrida, fruto das sequelas da contemporaneidade e do Covid, é bastante importante a gente cuidar da formação dos analistas e das especificidades das análises didáticas e das supervisões. E cuidar para que a formação analítica e a análise didática não se transformem num telecurso à distância. Uma vez que a psicanálise contemporânea enfatiza os aspectos primitivos, que esse é o tema que me toca muito, né, demandando uma escuta que inclui habilidades para além do domínio da palavra, como, por exemplo, a questão da intimidade, do ritmo, da sincronia, da continência, do engajamento. Eu coloco como questão, qual a possibilidade dos analistas de informação desenvolverem essa escuta através do atendimento online? Como se pode perceber, eu tenho muitas questões, são muitas as questões, e é meu desejo fazer parte do board da IPA na busca de avanços para que essas interrogações contemporâneas possam ser contempladas. Obrigada, Silvia. Muchas gracias, María Cecilia. Vamos a darle ahora nuevamente la palabra a Sergio Nick. Te escuchamos, Sergio. Obrigado, Silvia. Obrigado a todos que continuam aqui conosco e aos colegas que estão nos ouvindo e trocando ideias aqui. O que me motivou a ser representante, eu diria narcisismo, angústia, uma convocação e a importância do board no nosso ofício, né? Narcisismo é lógico, né, que ele faz parte do nosso processo, né, de querer aparecer, de querer ser visto, de querer mostrar o que a gente é, o que a gente tem para oferecer. Angústia no sentido de que, depois de 6 anos trabalhando no board, né, a ideia de que algumas das nossas ideias, alguns dos nossos projetos possam cair por terra, né, me fizeram pensar, bom, quem sabe, estando lá, eu possa lutar por algumas coisas que a gente fez, né? É óbvio que isso não deixou de acontecer junto com uma convocação de algumas pessoas, e principalmente da minha sociedade, né, que me convocou a ser o representante brasileiro, mas também da minha sociedade no board da IPA. O board da IPA, do meu ponto de vista, né, implica em muita coisa em nosso ofício, né?
tanto no sentido da formação, como no sentido dos congressos, como no sentido do que nós fazemos enquanto psicanalistas do século XXI. Né? Não é à toa que vem uma pergunta sobre atendimento remoto, essa é uma pergunta fundamental. Então, eu penso que estar no board, ser representante, é também estar participando de debates bastante importantes. Né? Quanto à marca, eu sinceramente não penso em deixar outra marca senão ser um bom representante, né? De trazer realmente aquilo que os latino-americanos querem e demandam e peçam a gente para levar para o board da IPA. Né? Não penso que isso possa ser uma marca, um desejo de uma marca pessoal, por mais que ela vá aparecer de uma forma ou de outra. Com respeito ao atendimento online, da formação do psicanalista, eu tenho a impressão que todos já falaram de uma forma ou de outra da importância de que isso chegou para ficar. Estamos no século XXI, estamos no contemporâneo, daqui a pouco não será mais uma tela bidimensional, como a que a gente está usando hoje, daqui a pouco será uma imagem holográfica do paciente dentro do nosso consultório, né? Como é que isso vai implicar na nosso fazer analítico? A gente não sabe, a gente ainda está estudando, né? Cláudia se referiu a isso, né? Que é um grupo da IPA que nós formamos lá atrás, quando vimos a necessidade de implantar a continuação das análises no modo remoto durante a pandemia. Né? Isso vem... A gente vive um mundo globalizado, esse mundo globalizado demanda esse tipo de pensar, entender e reconhecer a importância disso. Né? E por mais que isso seja real, isso seja possível, né? Não sei se é porque eu sou um homem do século XX, né? Tentando entender, tentando navegar dentro do século XXI, né? Eu sigo preferindo o atendimento presencial, eu sigo puxando meus pacientes para o atendimento presencial, né? Por mais que alguns não possam, outros por resistência não venham. Né? Eu espero ter respondido as perguntas e muito obrigado por estarem aqui com a gente. Obrigado, Sérgio. Agora vamos escutar Cecília Martínez. Ok, muito bem. Justamente pelo meu entendimento do que é uma equipe, eu vou tentar desenvolver o meu pensamento, assumindo que muitas das colocações que já fizeram os colegas estão no espaço reflexivo compartilhado. No meu caso, participar como candidata do Board Up não fazia parte de mim, no meu imaginário. De fato, foi uma proposta que eu recebi, pude refletir antes de aceitar. E sobre a motivação para aceitar uma responsabilidade, que para mim, de fato, é muito importante. Acredito que é uma responsabilidade, não é um prêmio. E quando vem de uma sociedade relativamente pequena, esse convite, no entanto, com um histórico de participação de pessoas da minha sociedade, né, AP, que trouxeram contribuições, não apenas para a AP, mas para a nossa própria sociedade, para a América Latina também. Desde os inícios, a fundação da nossa sociedade teve muito boas participações e agora adiciona uma responsabilidade em relação à minha aceitação a essa candidatura para essa responsabilidade. Acredito que tem a ver também com devolver o que a instituição me deu, porque a partir da fundação da minha sociedade,
Eu tive uma acolhida e eu participei na época com grandes patrocinadores que nos receberam e muito bem e colocaram um selo, digamos, uma marca na minha sociedade. É assumir uma responsabilidade para também devolver à minha sociedade, pensando no meu próprio perfil, que não esteve tão ligado a atividades a partir da instituição, mas introduzindo experiências da vida institucional. Portanto, eu gostaria que essa acolhida do trabalho clínico, que é o que nos marca, nos forma, nos recria, e que, na minha experiência, se enriquece quando é combinado com um trabalho a céu aberto na comunidade, com diferentes fórmulas, não apenas como respostas a emergências, mas a partir de uma atitude ativa de intervenção em trocas com instituições do Estado, de instituições da população, onde a psicanálise tem muito por contribuir. E a partir dessa experiência, que é a que marca o meu processo na psicanálise, eu considerei que alguma coisa eu poderia contribuir a partir da minha linha. Eu tenho uma boa ideia, tenho ideia de aproximar o esforço, o trabalho que faz a API para a experiência não apenas dos candidatos, mas de muitos membros que, às vezes, podem sentir que a API é uma instância muito longínqua, com o conceito de analisar a nossa própria instituição e como torná-la vital e presente na prática de cada pessoa, não apenas das sociedades, mas também da API. Cecília, já ultrapassou os 4 minutos. Obrigada. Obrigada, hein? Muito bem. Agora, vamos escutar Mariano Orenstein, por favor. Em relação à motivação. Bem, eu sou analista praticante, como a maioria de vocês. Analiso, superviso, transmito. Muitas vezes eu me pergunto também, por que ocupar tempo nisso? Bem, e uma das respostas fala em relação à incidência das instituições na nossa prática. E para mim é importante sair desse espaço de queixa, que é tentador, claro, e passar para incidir, trabalhar no fuso horário Londres, incidindo a partir de lá. E a outra coisa maravilhosa que oferece o board, que eu já experimentei nesse ano e meio, que eu estou lá, trabalhando lá, que é um conceito de diversidade. Escutar posições mesmo que contrárias às nossas, de latitudes diferentes, é muito enriquecedor. E podemos fazer coisas com as diferenças. Eu geralmente penso a psicanálise como um ofício, um trabalho ligado com o estrangeiro. E o Board da IPA é um espaço importante para ver isso. Mesmo que não esteja isso refletido nos protocolos, o Board, as diferenças no Board são audíveis. Então, é importante levar uma voz latino-americana. Enquanto a marca que eu gostaria de deixar, obrigado pelo termo, o pior que poderia imaginar é passar sem marca. Mas qual tipo de marca? Eu aprendi uma coisa do meu pai. Eu queria agradecer uma vez o meu pai, uma coisa que ele fez por mim. O meu pai respondeu que eu não devia nada a ele, que a dívida era translativa, que eu ia dever para os meus filhos. Eu tento pensar a minha passagem pela IPA como isso, justamente. Não trabalhar pela tradição, mas pensar na IPA do futuro, IPA que irão receber os novos candidatos, uma espécie de instituição do futuro.
como pensar uma instituição no futuro e com a possibilidade de criar esse futuro, porque não há garantia de futuro nem para a IPA, nem para a psicanálise. Em relação à formação e virtualidade, muito bem. Todos sabemos, né, que é o tema candente que será um divisor de águas, que trará muitas discussões. Eu escrevi um texto justamente no início da pandemia, que é analisar como Avatar, é o nome intitulado assim o meu texto, para refletir sobre isso. Acho que a América Latina tem uma posição muito clara em favor da virtualidade. E a minha função é levar essa voz para o board. Então, iremos funcionar como um lugar importante nesse tempo que virá, porque na América Latina, na América do Norte é uma posição em favor e na Europa mais conservadora essa posição. Temos muito por dizer aí em relação a isso, porque nós temos razões geográficas, políticas, epistêmicas. Talvez a única razão que eu não concordo é que a análise remota seja por uma questão de conforto. Acredito que a análise não tem que ser confortável, deve haver desconforto. Finalizei por aqui. Obrigada, Mariano. Obrigada. Agora, a Madalena Filgueira, por favor. Vamos tecendo um fio de acordos. E, no entanto, e é bom que isso continue trabalhando desde já. O que me levou, bem, a minha motivação? Pensar no que é representar a América Latina. E quando eu me refiro a isso, eu falo de representar a Federação Psicanalítica Latino-Americana. Estive na última gestão e trabalhamos na pandemia e podemos articular o melhor possível, com formas, digamos, criativas, para sustentar o nosso própria vinculação e produção psicanalítica. Uma das questões que criamos para celebrar os 40 anos da FEPAL foi o dispositivo FEPAL 40 anos, construindo e pedindo vídeos com fotos dos tempos da fundação de cada sociedade, e também dialogando para ouvir das histórias, anedotas. A riqueza está conservada aí, permanece no site da FEPAL, é interessantíssima. Novamente, não é impor, mas transformar o poder em possibilidade e poder enriquecermos. Eu sou de uma sociedade pequena, mas me transmitiram o que eu tenho que dar, o que eu recebi. Sociedade pequena, APO, mas que gerou um modelo uruguaio, no qual, precocemente, os fundadores interpelaram os parâmetros, os padrões da IPA. Vamos passar para uma psicanálise mais artesanal e serial, onde o artesanato esteja aí o seu potencial. E, coordenando com crianças e adolescentes, vejo que outra das colocações da APO está sendo considerada na América Latina, que é a formação integrada. Não temos que separar a formação dos analistas de crianças, de adolescentes. A APO trabalha muito nesse sentido. Eu fico feliz, me alegra muito entender que a transmissão que os meus antecessores me deram para continuar com essa argumentação de por que pudesse haver mais virtude numa formação integrada entre gerações e integrada na formação em cada instituição. O Instituto convido a vocês a percorrer esse trabalho.
Bem, a marca seria essa, justamente, poder transmitir o que eu recebi. E por isso eu vou com muito entusiasmo, se eu for eleita, para que a experiência seja renovadora e não repetidora. Temos que reinventar, não repetir. Em relação à análise online, bem, uma coisa que nos interpelou, o Divan deixou o Divan patas para cima, totalmente interpelado, os padrões da IPA em frequência, enquanto ao consultório, enquanto escuta o Divan com criança, bem, imaginem. Temos que levar tudo isso para um processamento sobre a base de que os padrões não eram e talvez não sejam os que sustentam a prática de um analista. A ideia é que possamos entender que cada análise e na comunidade é o que nós fazemos e o porquê disso. Muito obrigada, Madalena. Foram 4 minutos. Agora, Daniel Deluia, por favor. Olá. Bem, quanto às perguntas, né? Eu fui estimulado enfim, a me candidatar para o board por amigos e colegas da sociedade e muitos da América Latina em geral, e isso me entusiasmou. E eu acho que isso tem a ver, enfim, com esse trabalho em cargos, em posições, na maior parte eletivas, né? E eu acho que eu tive uma experiência muito boa na interlocução aqui no Brasil, principalmente nos 6 anos que eu estive na FEBRAPSE, né? Conhecendo todos os grupos, em parte também ensinando a psicanálise em vários lugares. E eu acho que isso deu, como vocês sabem, quase 70% da FEPAL contempla o Brasil e mais da metade dos candidatos da América Latina estão no Brasil, né? Então, temos bastante... eu tive essa experiência de conhecer todos os grupos no Brasil, viajando, os 18 grupos que existem hoje. Uma parte eu ajudei, inclusive, para incentivar a se nomear como grupos, né? Como o caso do São José do Rio Preto. Então, além disso, tem a ver também com a minha vida pessoal. Como vocês sabem, eu sou imigrante, eu estou quase 4 décadas aqui no Brasil, mas eu nasci em Marrocos, vivi na França, em Israel e nos Estados Unidos. E também na minha profissão eu migrei, eu era um pós-doc em biologia molecular, eu depois me converti psicanalista, então eu tenho uma experiência de transição e interlocução, tanto em línguas como com grupos, né? E eu acho que com esse currículo, acho que eu posso contribuir também na interlocução junto à IPA, junto a representantes de vários lugares no mundo, né? Quanto à segunda questão do online, que hoje a gente tem online, mas a gente sabe que a psicanálise começou com uma comunicação epistolar, né? E que ela era, na realidade, híbrida. Havia congressos entre o Fliess e Freud, mas a maior parte se fazia diariamente através de cartas. Isso continuou por muito tempo por vários analistas. A gente tem analistas aqui em São Paulo que continuavam uma análise dele através de cartas com a Inglaterra, né? Mas eu não acho que é suficiente pensar a questão do online apenas em termos que, enfim, temos hoje um novo mundo ou pela experiência. Eu acho que
a pesquisa e a interrogação deve continuar, deve examinar essa questão, sobretudo do ponto de vista metapsicológico e clínico. E eu acho que temos uma experiência de 3 anos que dá para nós subsídios de lidar com isso, com a idiosincrasia dos pacientes que a gente está atendendo. Né? Eu acho que está em São Paulo, né? A Cecília conhece bem esse trabalho, o trabalho, a Maria Cecília, sim. Não, eu já estou terminando, o trabalho com crianças é uma complexidade interessante, então devemos continuar investigando essa questão. Obrigado. Obrigada, Daniel. Por fim, Cláudia Borenstein, por favor. Bem, eu estou tão motivada com tudo que falaram que, na verdade, agora eu estou inspirada também por tudo que eu escutei e que eu concordo, claro que é difícil me focar no que eu ia dizer, mas isso último, justamente derivado da contribuição, pegando o gancho do Daniel, me fez pensar, nos conhecemos pouco, não é verdade? Claro, somos muitos. Agora, essa segunda rodada foi mais pessoal, contar, falar de onde viemos, por que queremos. Isso é importante, porque quando você se encontra com isso e trabalhando no board da IPA, você se encontra com isso, de saber quem é. Não são tão diferentes os americanos, os europeus, que parecem querer coisas tão diferentes em relação à América Latina, quando você está tete a tete, face a face com eles. É uma bela experiência de escrever e que temos que continuar escrevendo nas nossas experiências de formação, no livro Dear Candidate, que agora foi traduzido para espanhol, onde nos encontramos vendo e conhecemos a formação dos analistas de diferentes partes do mundo, com as dificuldades, e nisso estamos agora. O que me motiva eu vinha de 4 anos de presidência da Associação Psicanalítica Argentina, associação grande, e no último ano da pandemia, primeiro ano de pandemia, meu último ano de gestão, e foi uma revolução. 12 horas, passamos online, nas reuniões, formamos tudo, seminário, reunião científica, supervisão, foi um boom da psicanálise. Fizemos uma plataforma solidária, com consultas para 2.000 pessoas, não há dúvida de que a psicanálise é online. Bem, agora vamos falar de como será a formação dos psicanalistas agora. Vai ser diferente a nossa. É um tsunami, é uma parede contra a qual não podemos lutar. Temos que aceitar que a questão agora é diferente, temos que pesquisar. Nesse grupo que estamos agora, temos que colocar em pesquisa as novas modalidades, por isso a minha motivação é continuar nesse trabalho, escutando todas as vozes, tentando integrar essas vozes. Claro que há diferenças importantes. No entanto, temos que dar lugar, espaço para essa diferença. IPA tem que ser um lugar muito amplo. Eu quis estar aqui para aproximar IPA aos membros, para que ninguém fale, para que me serve IPA? Claro que contribui um continente. É uma incubadora no qual você pode desenvolver seus projetos e desejos. Bem, o meu desejo é deixar uma marca nesse sentido, deixar a marca diferente, totalmente diferente, transformada, que aceite as diferenças, sem dizer, tem que ser como eu digo. Caso contrário, não é psicanálise. Basta de dizer que não é psicanálise. Quem discute se é lacaniano ou não é psicanálise. Temos que escutar todos, escutarmos, ver de onde viemos. Gostei muito de escutar isso. Eu venho da Polônia. Os meus ancestrais vêm da Polônia, e eu sou uma judaica imigrada. Eu estou feliz de fazer parte de uma instituição que nos potencie. Obrigada. Obrigada, Cláudia.
Foi muito interessante, foi uma honra compartilhar com vocês esse espaço e também com o público que hoje nos acompanha. Desejo a todos vocês muita sorte. Já escutamos, através das propostas, a voz latino-americana. Na verdade, a consciência de pertencer a uma associação psicanalítica internacional em movimento que quer se localizar perante os novos desafios que temos de viver hoje. Nesse sentido, já que temos um par de minutos, quero lembrar a todos que temos um congresso em julho, de 26 a 29, em Cartagena, e o tema convocante é Mente na Linha de Fogo. A inscrição antecipada está aberta até dia 24 de abril. Em relação às eleições, bem, é importante colocar isso na tela. Eu queria comentar a vocês que, de início, vocês já receberam uma cédula eletrônica, um e-mail da IPA, dia 15 de março. Se vocês não receberam esse e-mail, é importante que vocês se inscrevam a esse endereço. Leio, você receberá uma cédula eletrônica na sua caixa postal no dia 15 de março. Você já deve ter recebido esse e-mail desse endereço antecipando as eleições. Caso você não tenha recebido esse e-mail, revise spam. Caso contrário, reclame-o no mesmo endereço. Preciso garantir que você receba o e-mail com a cédula eletrônica para poder votar. Além de ter escutado os nossos candidatos a representantes latino-americanos, também o nosso objetivo e o nosso desejo é promover a votação, promover entre os colegas a votação, ajudar que os colegas votem, a gerar consciência da importância da participação com o nosso voto latino-americano. Novamente, uma honra ter partilhado com vocês. Obrigado aos organizadores, à tradutora e a todos vocês. Obrigada. Sorte para todos.